Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Nutri? Aqui é o NutriCast Raiz, o podcast para nutricionistas que querem melhorar a sua captação de pacientes e aumentar o seu faturamento. Meu nome é Gabriel Bastos, sou especialista em marketing digital para nutricionistas e o episódio de hoje é sobre o maior erro dos Nutris, definição de nicho e público-alvo. É o que eu gosto de falar como sendo a grande armadilha da nutrição, tá? Por que eu chamo isso de a grande armadilha da nutrição para você que está ouvindo? Porque a gente sabe que qualquer pessoa viva hoje, seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, precisa de um nutricionista, certo? Precisa de alguém para ter esse acompanhamento nutricional, tá? E como qualquer pessoa viva precisa deste acompanhamento seu, você pode pensar, já que eu posso atender todo mundo, eu vou atender todo mundo, né? Mas não é porque você pode que você deve, tá certo? Mas por que que isso é um erro? Né? Por que que não escolher um nicho é algo que vai te trazer problemas e vai ser algo que vai te impedir de faturar mais no seu consultório? Bom, tem algumas razões, tá? Eu vou começar falando sobre a falta de identificação com o público, tá? Então imagina você que você está tratando qualquer pessoa, né? Fazendo o atendimento de qualquer pessoa, mas a pessoa quando entra no seu Instagram, entra em contato com você, vai ver que você é generalista, né? Você não está falando com o público de hipertrofia, você não está falando com o público de emagrecimento, você não está falando com o público de comportamental, com o público de materno-infantil. Você vai ter aquelas postagens, aqueles conteúdos que são generalistas, né? Então, por que que você não deve comer carboidrato durante a noite? Por que que você deveria comer tal alimento todo dia, né? São posts que meio que servem para qualquer um. E por servir para qualquer um, acaba não satisfazendo a necessidade específica de ninguém. Tá? Então você acaba caindo nessa coisa de não ser, né, o mais adequado, né, para aquele caso. Então a pessoa que quer emagrecimento, ela quer conversar com um nutricionista que tenha foco nisso, que saiba dar resultado nisso, né? Ela não quer ter contato com um nutricionista que vai dar resultado em comportamental. Isso não é o objetivo dela, tá? E, já falando de comportamental, o paciente de comportamental não necessariamente vai querer que você emagreça ele, quer tratar alguma compulsão alimentar, precisa de um acompanhamento principalmente que vai vir no sentido emocional, né, para poder trabalhar esses episódios de compulsão. É um paciente que geralmente vem com dores relacionadas à depressão, ansiedade, né? Então você precisa saber lidar com isso. Então percebe que esses públicos, eles podem ter alguns interesses até parecidos, mas o objetivo final deles é completamente diferente, tá? E qual seria a consequência negativa disso para o seu faturamento, né? Se a pessoa entra em contato com você, se a pessoa entra no seu perfil e vê que você não fala sobre aquilo que ela quer, ela vai procurar o seu concorrente que fale, tá? Então, cada vez mais, né, principalmente depois da grande ascensão das redes sociais, as pessoas elas acabam tomando como base de decisão, né, justamente o que as pessoas postam na rede social, o que é que os profissionais estão postando e fazendo nas redes sociais, certo? Então você tendo uma rede genérica, você vai estar para trás do restante da sua concorrência, tá? E vai ser mais difícil para você agendar e marcar pacientes, certo? E isso acaba levando à queda do faturamento, e esse é um dos grandes motivos, principalmente, que os nutris que estão saindo da faculdade ou já estão atuando aí há alguns anos não conseguirem melhorar o seu faturamento, porque são muito generalistas, tá? Não escolheram um nicho para atuar em cima. E eu tenho um caso aqui de uma nutri que faz acompanhamento comigo, né? A Thaís,
ela chegou para mim justamente nesse dilema, né? Falou, Gabi, eu tô querendo aqui começar a trabalhar com emagrecimento, mas também quero trabalhar com hipertrofia, porque eu malho, e também quero atuar com comportamental, porque eu tenho um pouco disso na minha história de vida e etc. Eu falei, mas Thay, o paciente de comportamental não necessariamente quer a mesma coisa que um paciente de hipertrofia, tá? Vai ser muito difícil para você achar pontos em comum para trabalhar com essas duas frentes, tá? Então, eu sugiro que você escolha uma, porque imagina uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular, ela não está se preocupando tanto com a questão de qualidade alimentar, por assim dizer. Ela está muito preocupada com os macros, com bater o objetivo dela, né? Enquanto que o nicho de comportamental vai ter muito mais a afinidade pela alimentação de qualidade, né? Muitas vezes, principalmente no início, né? Eu que já acompanhei alguns nutri de comportamental, no início não é nem feito um planejamento com base em quantidades, né? Baseado mais na questão qualitativa e você poder fazer melhores escolhas e controlar os momentos de impulsividade. Então percebe como não são coisas que se conversam uma coisa com a outra. Aí ela me falou, Gabi, isso fez muito sentido para mim. Eu acho então que a gente deveria ir para a parte de emagrecimento feminino. Sou mulher, já tive sobrepeso, me preocupo muito com isso, eu gosto de lidar com essa área. Pronto. Aí a gente foi e começou a fazer um estudo sobre o nicho de emagrecimento feminino. Então, é muito importante que você aí que ainda não decidiu seu nicho, que ainda não decidiu para quem você quer conversar, que você faça isso logo, tá? Porque senão você não vai conseguir aumentar o seu faturamento e a saúde do seu negócio como nutricionista vai ser bem comprometida, tá? E aí eu sei que você pode estar pensando, mas Gabriel, eu tenho medo de escolher um nicho, né? E se vier pouco paciente do nicho que eu escolhi, né? E se o mercado for muito concorrido, já tem grandes nomes no mercado do nicho que eu quero, o que é que eu vou fazer? De repente você pode não ter atendido ainda pacientes no nicho que você gostaria de atender, né? E aí você não sabe como é que você vai conversar com essas pessoas para mostrar que você tem a capacidade técnica para entregar um resultado, uma transformação para essas pessoas, tá? Então, essas são alguns medos que eu percebo quando eu estou conversando com nutris que estão para começar um acompanhamento comigo, justamente de e se eu tiver pouco paciente, se tiver baixo retorno, etc. E o que eu gosto de falar sobre isso é que, assim, o Brasil tem quase 300 milhões, se já não tiver batido 300 milhões de habitantes, tá? Aí você está me dizendo que vai ter pouco paciente no nicho que você escolher. Tem certeza disso? Pô, será mesmo que você não vai conseguir ter o suficiente de pacientes para faturar os seus primeiros 5 mil, depois os seus primeiros 10 mil, 20 mil e assim por aí vai? Eu acho muito difícil, tá? Quando as pessoas falam para mim, mas o mercado é muito concorrido, já tem grandes players no mercado, no meu nicho, e aí o que é que eu faço? Olha, o que eu gosto de falar é o seguinte: pessoas se conectam com outras pessoas. Não é só porque existem hoje no mercado grandes nomes, etc., que vai faltar mercado para você aí, tá? Então, o que importa é você ser o mais autêntico possível, que você mostre realmente quem você é, o que você acredita e como você se propõe a transformar, né, a vida das pessoas com quem você está tendo contato, tá? Então, mesmo que tenham já profissionais super estabelecidos no mercado, tenha certeza que a sua história, o modo como você atende, o modo como você fala, que você se comunica, vai se conectar com alguém com toda certeza, certo? Então, não tenha medo disso. Não precisa ter medo disso, porque existe fatia de mercado para você, tá? Então, isso é algo que eu gosto de deixar muito claro, tá? Se você nunca teve pacientes no nicho que você gostaria de atender, então isso acontece principalmente quando você está querendo fazer uma transição de carreira, né? Quando você está trabalhando ali com, digamos, emagrecimento e aí você quer mudar para um outro nicho, por exemplo, intestinal. Foi o caso de uma Nutri que eu tenho em acompanhamento aqui já há mais de 2 anos.
tá? Nesse caso, você vai começar a conversar na pessoa, né? Óbvio, você tem que ter ali sua especialização, né? Quando eu falo especialização, não é o título especialista, né? Necessariamente falando, você não necessariamente precisa ter um diploma de pós-graduação, mestrado, etc. Mas você tem que sim ter um grau técnico, um grau de conteúdo para que você consiga tratar aquela pessoa, né? Então, o que eu vou falar aqui é assumindo que você, ao escolher um nicho, né, atraente para você, que você já fez essa etapa, tá? Que você já estudou e tudo mais, e você sabe, tem capacidade técnica para poder atender da melhor forma possível os pacientes que têm aquele objetivo ali, tá? Então, se você já tem todo esse estudo, é importante que você também seja muito aberto com o seu paciente. Fala, olha, eu já estudei sobre o seu caso, dessa forma, né? É interessante sempre você fazer alguma viabilidade em termos de acompanhamento, né? Então, digamos que você cobra na sua consulta aí seus R$ 300, você está querendo mudar de nicho. Pô, talvez seja interessante você fazer para os pacientes desse nicho novo R$ 200 para você começar a ter um pouco mais de experiência, né? Então, isso é uma técnica bem bacana para você poder oferecer, é um bônus para o paciente que está chegando e para você agrega valor em termos de aprendizado, em termos de autoridade para você vir a trazer com os seus próximos pacientes, tá? Então, esses são os principais medos que eu vejo que os nutris têm na hora de escolher um nicho, e é por isso que eu não creio e eu não acredito que você deva ter esses medos, tá? Geralmente é algo bem comum, não se sinta mal, não acho que você está sozinho, porque isso na verdade é muito comum, tá? Mas não precisa ficar pensando muito sobre isso, tá? Escolhe o seu nicho que vai dar certo, tá? E aí vem uma outra dúvida que me perguntam, Gabriel, eu preciso me casar com o nicho que eu escolher, né? E aí vem várias incertezas, né? Pô, mas e se eu não gostar desse nicho que eu escolhi? Se eu acabar não me identificando ali, tô ali atendendo e tal, depois de atender alguns pacientes, eu percebi que não é bem aquilo ali que eu quero, né? O que é que eu faço? E como é que eu vou saber que o público vai se identificar comigo, né? Isso são algumas incertezas que eu ouço bastante. E o que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte, né? Se você não gostar, se você não se identificar com o nicho que você escolheu nesse primeiro momento, troque, né? Empreendedorismo, principalmente empreendedorismo também na nutrição, é muito tentativa e erro, é muito você testar, validar ou não validar uma hipótese, tá? Então você está escolhendo um nicho baseado na hipótese de que você vai gostar e que você vai se identificar com ele, né? Agora, se você não gostar, pense em outro nicho que talvez você goste, né? Então, é sempre muito importante você não achar que você está casado com o nicho que você escolher, tá? Já teve Nutri aqui em acompanhamento comigo que trocou de nicho 2, 3 vezes, né? Até achar realmente aquilo que fazia o coração dela cantar, né? Então, isso é uma coisa que eu recomendo bastante, certo? Então, não fique com medo de escolher um nicho achando que você vai estar casado com ele e a partir daquele momento ali você não vai poder atender outros nichos ou que você não vai poder trocar de área, tá? Isso não existe, certo? Isso não existe. Isso é uma crença que pode estar na sua cabeça, mas que na prática não existe. É só fazer a transição de um nicho para o outro, né? Voltar, readaptar a forma como você fala, readaptar a forma como você apresenta seus conteúdos, readaptar a forma como você vai estruturar ali o seu atendimento no WhatsApp, tá? Sua consulta. Então, basicamente é isso, né? E aí você vem com a pergunta sobre como é que eu vou saber que o público vai se identificar comigo, né? Sempre seja autêntico, tá? Essa é a primeira coisa. Sempre seja bem autêntico naquilo que você faz, naquilo que você fala e o que você se propõe a fazer, certo? E também é, faça um estudo sobre como essa pessoa ela vai ali se conectar com você, né? Como é que ela vai se conectar com o que você está dizendo e por que que ela vai se conectar? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente aqui nesse episódio, certo? Mas agora indo para a prática, né? Como é que você faz para escolher o seu nicho? Eu gosto de falar sobre três principais maneiras, tá? Então a primeira maneira que eu queria conversar com você, Nutri,
é sobre a sua história de vida, tá? É muito comum que os nutricionistas eles escolham o nicho que eles vão atuar dentro da nutrição baseado na história de vida deles mesmos, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma nutri que está em acompanhamento comigo, a Mari, já tem mais de 2 anos, tá? Já está caminhando aí para os seus 3 anos de acompanhamento. Ela começou comigo no nicho de emagrecimento, tá? Emagrecimento e hipertrofia. Ficou nesse nicho por 6, 7, 8 meses mais ou menos, tá? E ela falou: "Poxa, isso não tá funcionando para mim. Não tô gostando dessa área". E ela começou a atuar no nicho então de nutrição genética, certo? Começou a atender, fez alguns atendimentos, sentiu várias barreiras nesse processo da nutrição genética e não sentia que valia a pena para ela continuar naquele nicho ali também. Então, permaneceu nesse nicho por mais algum tempo, falou: "Não, não é isso que eu quero", né? E decidiu migrar para a saúde intestinal, certo? Então, esse é inclusive o nicho que ela atende até hoje, já tem mais de um ano e meio, assim, que ela tá só nesse nicho de saúde intestinal e tá bem realizada, tá? É algo que se conectou com a história dela, porque quando ela era criança, ela teve diversos problemas intestinais, ela teve os dois extremos, né? Chegou a ter obesidade e depois chegou até anorexia, né? Desenvolveu vários transtornos relacionados a isso. Então, ela acabou se conectando bastante com a área de intestinal. A mãe também teve vários problemas de saúde, foi internada por causa de uma questão intestinal, de uma desbiose e tudo mais. Então, ela se viu muito conectada nesse nicho por causa da história de vida dela. Fez muito sentido quando ela juntou todos esses pontos, né? E hoje ela está muito feliz com o nicho que ela escolheu, tá? Ela tinha também esses medos, né, de não saber se ia ter muito paciente, o que é que ela ia fazer, e tá dando super certo, né? A Mari hoje em dia tá voando alto, tá? Tá voando alto. Inclusive ela tinha se mudado recentemente lá para a Austrália, né, e tava ganhando em real e gastando em dólar, tá? Então, isso é para mostrar para vocês que o mercado ele tem espaço para qualquer um, desde que você seja sincero com você mesmo, com o seu objetivo e que aquilo que você traga realmente seja de muito valor para as pessoas, certo? Tenho também um outro exemplo de Nutri que escolheu o nicho baseado na história de vida, que foi o Gabriel, tá? O Gabriel, ele já está em acompanhamento comigo já tem um ano e ele escolheu o nicho de hipertrofia, né? Principalmente para a galera mais jovem ali. O público dele está variando dos seus 20 a 30 anos de idade, né? Ele é um Nutri jovem também. Hoje ele está com os seus 24 anos, caminhando para os 25 anos. Então, ele decidiu escolher essa faixa de público justamente porque ele é jovem, malha, faz exercício desde os 14 anos de idade, sempre teve muita afinidade com a musculação, né, com exercício físico. Foi acompanhado com Nutris desde adolescente, né? Então sempre teve essa conexão com a área da nutrição também. Chegou até a ser convidado por um Nutri antigo dele, né? Para poder fazer uma preparação, para poder subir em um palco, né? De fisiculturismo e tal. Ele acabou não aceitando, mas ainda assim é algo que sempre fez parte da vida dele, na parte esportiva. Então ele decidiu que ia escolher o nicho da nutrição esportiva por conta disso e também está colhendo frutos muito bacanas, tá? E a nutrição esportiva só não é tão concorrida quanto a nutrição de emagrecimento, tá? Ainda assim, ele ganhou uma fatia de mercado excelente. Por quê? Porque ele traz muita autenticidade e uma forma diferente de trazer os conteúdos, que é a forma dele, né? Então, é por isso que eu sempre bato nessa tecla para você que está ouvindo. Seja autêntico, não fale só por falar as coisas, não tente falar só para deixar o vídeo mais interessante. Fale porque é o seu modo de falar, certo? Você tem que ser muito fiel a isso, tá? Então, esse seria o exemplo de como escolher o nicho baseado na sua história de vida, tá? Outra forma que você pode escolher o seu nicho é baseado na sua afinidade na área da nutrição, certo? Então, eu sei que quando você
começou ali a faculdade, né? Tinha mais os estereótipos padrões de hipertrofia, emagrecimento. Talvez você tenha ouvido falar sobre comportamental naquela época, mas o restante não era tão divulgado assim, né? Mas conforme o curso vai passando, eu tenho certeza que você começou a ver outras nuances, né? E aí vem as matérias de estágio, né? Na matéria de estágio, eu sei que você pode ter atendido várias pessoas diferentes e a partir do atendimento dessas pessoas diferentes, você pode chegar à conclusão de qual seria uma boa linha de partida para você, tá certo? Então, pensa um pouquinho sobre que tipo de paciente você gosta de atender, né? Faixa etária, o objetivo, quais são os problemas que geralmente essas pessoas chegam que você gosta de tratar, quais são os desejos dessa pessoa. Então, baseado nisso, você consegue também escolher qual nicho você vai atuar, né? Você traça ali mais ou menos o perfil da pessoa e a partir desse perfil você pergunta, tá, qual é a área da nutrição que esse perfil de paciente vai ser mais frequente, tá? E aí, a partir daí você consegue escolher, né, o seu nicho aí na nutrição. E a terceira e última forma que eu queria falar aqui sobre como você pode escolher o seu nicho é sobre o propósito de vida, tá? Então, qual é o seu propósito de vida? O que é que você gostaria de atingir? O que é que você gostaria de alcançar, né? E deixar como legado aqui. Então, essa é uma outra forma que você pode ter para poder escolher, né, o seu nicho. Então, se pergunte o que é que você gostaria de fazer no seu tempo aqui na Terra, né, e como você pretende agregar valor na vida das pessoas, tá? Então, essas são as três formas que geralmente eu falo com os nutris para eles poderem fazer essa reflexão para poder escolher, tá? Qual é o nicho que eles vão atuar. Então, recapitulando, olha para sua história de vida, vê se você se conecta em algum nível com alguma forma, tá? A afinidade em áreas da nutrição a partir de um modelo de paciente, né, que você já atendeu alguma vez com determinadas características, ou propósito de vida baseado na mensagem, no legado que você quer deixar aqui, né? Então, essas são as três principais formas que eu gosto de mostrar e optar e sondar para os nutris, principalmente que estão perdidos nessa questão do nicho, tá? Então, certo, você escolheu o nicho que você quer atuar, né? E aí, quais seriam os próximos passos para definir o seu público, tá? Importante que você, é, além de escolher o seu nicho, né? Por exemplo, vamos assumir que você escolheu um nicho de emagrecimento, tá? O nicho de emagrecimento é um nicho ainda muito amplo. Concorda comigo? Você tem emagrecimento feminino, emagrecimento masculino, você tem emagrecimento voltado para pessoas de faixa etária jovem, você tem a meia idade, você tem emagrecimento para mulheres na menopausa, né? Então percebe como tem várias nuances e várias formas diferentes de trabalhar emagrecimento e que tem as suas peculiaridades e as suas especificidades que cabem a cada uma, né? Então você não vai ter a mesma conduta, né, para fazer um emagrecimento de uma pessoa jovem para uma pessoa idosa, ou uma pessoa que está passando ali pela menopausa, que tem diversas oscilações hormonais, certo? Então, por causa disso, é importante que você, depois de decidir qual é o seu nicho, você decida o seu público, tá? Isso é igualmente importante, certo? E como é que você vai fazer isso? Principalmente você vai discutir sobre as características demográficas, certo? Que características demográficas seriam essas, tá? Então, você tem a faixa etária, então quantos anos tem o seu público-alvo, você tem classe social, né? Você tem a localização geográfica, né? Imaginando que você seja um nutricionista que atenda presencial, não faz sentido você colocar que o seu público não está na sua cidade, né? A não ser que você queira migrar para o online, que é uma tendência que a gente vê observado. Mas a localização é importante, certo? E demais características que possam existir ali nesse público. Que demais características seriam essas? Por exemplo, se você coloca que o seu público-alvo tem ali na sua faixa dos 40 a 50 anos, a localização
vai ser, digamos, em Brasília, a classe social vai ser AB. Quais seriam as demais características? Pô, de repente você quer trabalhar com emagrecimento feminino na menopausa. Então isso é uma característica, certo? Então é um público que vai ter isso, né, de característica aí. Então o primeiro passo para você decidir qual é o seu público-alvo são as características demográficas que ele apresenta, tá? Depois você vai se colocar na cabeça dessa pessoa, essa parte é muito importante, talvez a mais importante de todo o seu processo, tá? Então preste muita atenção. Você vai começar a pensar como se você fosse essa pessoa e você vai pensar quais são as dores dela. E o que é que eu quero dizer com dor? Dor é algo que incomoda ela todo santo dia, certo? É algo que não deixa ela em paz, é algo que sempre está na cabeça dela, tá? Então, não é um incômodo, tem que ser uma dor, certo? E qual é a principal diferença? Sabe quando você tá com aquela dorzinha chata, mas aquela dorzinha chata, assim, só que 2 dias depois ela passa e você para de pensar nela, né? E você nem foi pro médico por causa dela, porque ela durou bem pouco tempo. Então, isso é um incômodo, mas isso não é de fato uma dor mesmo. Não é algo que te preocupa no dia a dia, não é algo que está sempre na sua cabeça, tá? Agora imagina que você sofre de dor crônica, artrite, tá? Aquilo ali é uma dor, né? Uma dor que te incomoda, é uma dor que está com você todo santo dia, durante todos os momentos da sua vida. Então aquilo incomoda de fato, tá? Então é essa diferença que eu quero que você tenha em mente. Eu não quero que você pense em incômodos, em situações do dia da pessoa que incomodam a ela ali de forma pontual, mas que depois você continua vivendo sua vida, né? Não, é algo que sempre está presente na vida dela, certo? Então você vai pensar qual seria essa dor, o que é que essa pessoa fala para representar essa dor, né? Então o que é que ela diz, como é que ela manifesta esse sentimento. Isso tudo vai fazer você cada vez mais entender qual é o pensamento pelo que essa pessoa passa, tá? E para esse ponto, é importante até conectar, você também tem que começar a pensar e descrever o que essa pessoa sente quando essa dor acontece, né? Então ela se sente frustrada, ela se sente triste, ela se sente com raiva, ela se sente desapontada, ela se sente insuficiente. Como aquilo dali se manifesta nessa pessoa, tá? Quando você entra nesse nível de profundidade, você acaba gerando um nível muito alto de consciência para quem você está falando. Porque você sabe o que é que está machucando ela, você sabe como ela se queixa desse problema e você sabe como ela se sente. Agora, imagina que você, na hora de se comunicar com ela, na hora de fazer um conteúdo ali para o Instagram, na hora de você fazer o seu atendimento no WhatsApp, você já começa falando dessa dor, como ela se sente, como ela fala isso, o grau de conexão que você gera com essa pessoa é muito alto. E a tendência dela querer marcar uma consulta com você é muito maior, tá? Então, essa é a principal razão de você ter que fazer também o estudo do público-alvo, tá? Então, se você quer realmente ter sucesso no seu consultório, é importante que você faça esse passo a passo, tá? Então, as características demográficas primeiro, com todas as questões demográficas do seu público, depois as dores nesses 3 níveis, né? Você fala o tópico daquela dor, você fala como essa pessoa manifesta isso e como ela se sente relacionado a isso, e você vai fazer a mesma coisa com os desejos dela também, tá? Então, o que que essa pessoa deseja, com o que que essa pessoa sonha, tá? E da mesma forma que na dor não é para ser um incômodo, é para ser realmente uma dor, não é algo momentâneo, eu vou fazer mais uma analogia, tá? O desejo que eu estou falando aqui não é uma vontade pontual. Então, digamos que eu senti vontade de comer brigadeiro hoje, né? Isso para mim é uma vontade, mas não é um desejo, não chega a ser um desejo, não é tão forte quanto um desejo. Agora, se eu falo que eu quero comer brigadeiro todo santo dia porque eu preciso disso para ser feliz, isso é um desejo. Eu preciso disso. É algo que eu sonho com isso, comer brigadeiro todo dia. É algo que está na minha vida, está presente na minha vida, tá? Então,
use isso para você entender qual é o paralelo que você tem que fazer, tá? Então você vai pensar nesse desejo, pense como essa pessoa manifesta isso, como é que ela fala desse desejo para você, ou para os amigos dela, ou para os outros, e como ela se sentiria se alcançasse esse desejo finalmente, tá? Porque isso também vai te dar profundidade e vai te dar muito mais ideia de como você vai se comunicar com essa pessoa, certo? Isso é muito importante. Por último, mas não menos importante, você vai listar quais são as objeções que essa pessoa dá. Tá? O que é uma objeção? Uma objeção nada mais é do que aquelas desculpinhas que ela dá para não começar um tratamento nutricional com você. Tá? Então, eu não tenho tempo de fazer dieta. Eu não tenho tempo de cozinhar para fazer minhas refeições. Eu trabalho o dia inteiro fora de casa, não tenho como levar a marmita. Eu não tenho dinheiro. Então, selecione, né, todas essas objeções, o que as pessoas falam, quais são as desculpas que elas dão para não fecharem um acompanhamento com você e como você responderia isso. Tá? Isso, de novo, pode virar conteúdo, isso pode virar forma como você se comunica lá no WhatsApp, então tá tudo conectado, certo? Então perceba que quando a gente está trabalhando de nicho, quando a gente está trabalhando de público, tudo isso é muito importante, certo? E se você tem essa profundidade, se você sabe como se comunicar com as pessoas com quem você quer vender o seu plano de acompanhamento, quer vender a sua consulta, acaba que essa conexão, quando você traz toda essa bagagem, é muito mais forte. E é muito mais fácil você escalar e ter resultados quando você sabe exatamente para quem você está falando. Afinal de contas, um ditado que minha mãe sempre disse: quem tenta falar com todo mundo acaba não conversando com ninguém, certo? Então não caia nessa armadilha, não caia nesse erro que eu gosto de chamar da principal armadilha da nutrição, tá bom, Nutri? Então isso é muito importante. Se você gostou desse episódio, eu aconselho que você siga o podcast, tá? E que você também siga minha rede social. Atualmente eu estou só lá no Instagram, @alcance nutricionista, tá bom? Segue a gente lá, lá tem várias dicas sobre como é que você pode melhorar seu faturamento, tá? E caso você tenha interesse em fazer uma consultoria gratuita comigo para saber um plano mais detalhado, individualizado sobre como você pode melhorar sua captação de pacientes, é só você ir lá no meu Instagram, clica lá no link da bio, vai ser direcionado para o meu site, você vai preencher um formulário de interesse, esse formulário vai chegar para mim e eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, tá bom, Nutri? Fechou? No mais, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo daí e a gente se vê no próximo episódio.